Quedas violentas nas bolsas de valores, flutuações nos preços do petróleo e das matérias-primas. Um cenário estressante para o mundo que vive numa montanha-russa financeira. O entrevistado do Conta Corrente Especial já acompanhou grandes crises mundiais e vai nos contar o que elas podem nos ensinar. Estamos aqui no estúdio com o ex-ministro, professor emérito da Faculdade de Economia da USP, Antônio Delfim Neto. Ministro, o que há de novo nessa atual crise? Bem, em primeiro lugar, é importante dizer o seguinte: as crises são íncitas no sistema de economia de mercado, que a gente chama de capitalismo. Fazem parte. Né? Elas fazem parte do processo, elas, na verdade, estão dentro do próprio mecanismo. Os homens se acostumam, eles nunca estão em estado normal. Ou eles estão excitados, eufóricos, ou estão depressivos e tristes. De forma que, à medida em que as coisas caminham, há uma flutuação que acompanha essa... É quase uma coisa psicológica. Depois da euforia, a gente já pode esperar que venha a depressão. Exatamente. Então, o que acontece? Esse mecanismo é de flutuação, os períodos são diferentes, as amplitudes das flutuações são diferentes, mas a verdade é que o mundo flutua e é que a economia flutua. Quando você tem um período um pouco longo de tranquilidade, de alegrias, de lucros que aparecem extraordinários, você mobiliza todo mundo na mesma direção. Então, na verdade... Todo mundo quer participar da festa. Todo mundo vai participar da festa e as coisas vão caminhando. Até que em algum momento acontece qualquer pequeno acidente. Isso não é só na economia, é assim também na natureza. Quando você tem um terremoto, quer dizer, você está estável, de repente há uma fratura. Na economia acontece a mesma coisa. Você então tem um movimento reverso portanto, isto não significa que o sistema vai morrer. Como eu vejo as pessoas dizendo, agora vai mudar tudo. Não vai mudar nada. Agora simplesmente vai continuar. Mas há novidades nessa crise. Cada crise é um aperfeiçoamento no sistema anterior. Quando a teoria econômica tem sucesso, ela modifica as estruturas, as instituições, não repete aquela crise, mas tem já o início de uma crisezinha nova que está nascendo lá lentamente e que depois de alguns anos vai acontecer. Porque a primeira coisa que eu acho que é preciso entender é o seguinte: essa crise faz parte do próprio processo. E que novidades que ela trouxe? A característica básica dessa crise é que ela é consequência de uma certa filosofia. É uma filosofia de desregulamentação que nasceu exatamente depois da crise dos anos 70. Quando houve a crise do petróleo nos anos 70, depois a inflação americana em 74, a segunda crise mundial em 79, aí vem o Volcker e enfrenta uma inflação nos Estados Unidos de 15% ao ano, eleva a taxa de juros americana para 21%, e você tem, então, desaba o sistema. Naquele momento, isto tudo aconteceu porque estava muito regulamentado. Então, vamos para o polo oposto. Né? Então, houve um movimento, começou nos anos 80, de desregulamentação total, elevada ao exagero. Qual era a hipótese dessa desregulamentação? É de que o você desregulamentou, mas o agente do processo era um agente moral. Você não precisava exigir dele moralidade, porque ele criava a sua automoralidade. Que seriam os bancos e o Banco Central Americano seriam morais. Ele já seria moral. Isso está no Adam Smith, inclusive. Quer dizer, esse agente teria dentro do peito um observador imparcial que diria, não faz isso que é feio, não faz aquilo que vai prejudicar alguém. Quer dizer, você... É um imperativo categórico do Kant, quer dizer, eu só faço aquilo que eu acho que é absolutamente correto. Pois bem, é um princípio falso. Essa hipótese é que se revelou falsa. Quer dizer, você realmente desregulamentou, e aconteceram duas coisas fundamentais. Primeiro, um desenvolvimento enorme, porque a imaginação desses agentes, ela foi crescendo, eles foram criando modelos extravagantes,
extremamente complexos que o cidadão não entende. Quer dizer, ele vendia para você a ideia seguinte: eu tenho um modelo de uma equação diferencial estocástica que mede os riscos. Portanto, você pode pôr tua grana comigo, que ela está segura. E o que acontece? Usando palavras bem sofisticadas. Como você não sabia nem o que era equação, nem o que era diferencial, nem o que era estocástica, você dizia: esse cara deve saber das coisas. E punha a tua grana com ele. E o que ele estava fazendo? Ele, na verdade, tinha inventado derivativos que, em cima de um parafuso, que era a única coisa concreta, ele põe o primeiro derivativo, põe o segundo, põe o terceiro, põe o quinto, põe o enésimo. Que Tá foi o alquimista ali transformando era algo... alquimia. E no caso aqui era o pior, porque o parafuso pelo menos existia. Então você criou, na verdade, em cima de papéis que já não valiam nada, papéis triple A's. Ou seja, os bancos... Alguém que garantia esses papéis. Os bancos tinham tal poder e tal credibilidade que bastava ele pôr o carimbo dele e, na verdade, o lixo se transformava em ouro. E como todo o destino do lixo que se transformou em ouro, é virar lixo de novo. O que a gente está vendo agora que nós estamos assistindo agora se transformando em simplesmente a reversão desse processo. Agora, o que preciso dizer é o seguinte: esse processo, com todos os seus defeitos, ele produziu resultados, acelerou o crescimento, produziu resultados. O papel acabou criando algumas coisas reais. Então, o que acontece? Agora, quando você vê uma fúria autorreguladora, é preciso que a gente tenha cuidado para não jogar a criança junto com a água do banho. Quer dizer, é sim necessário uma regulamentação, mas que permita que essa imaginação continue funcionando. Como eu disse, a próxima crise não será esta. A próxima crise não terá nem estas causas, porque estas, a teoria econômica, a economia política, as instituições, não vão permitir que ela se repita. Mas é seguro que já nós estaremos criando uma próxima crise. Porque o sistema funciona assim. As crises aperfeiçoam o sistema, à custa de algumas pessoas, à custa de muito sacrifício, de muita tristeza. E nessa atual crise, os bancos centrais têm um papel realmente inédito. Não se viu essa atuação tão proativa dos bancos centrais. Deixa eu dizer, há 20 anos que os bancos centrais, aconteceu uma coisa que se chama, que reduziu tanto a inflação no mundo inteiro, a inflação se reduziu no mundo inteiro, e reduziu também a flutuação do PIB. São movimentos de temperança, movimentos em que dava a impressão seguinte, que os economistas tinham inventado realmente uma teoria que funcionava. Eles é que tinham produzido essa estabilidade. Há sérias dúvidas se essa moderação foi produzida pelos economistas ou também está dentro daquela própria flutuação a que eu me referi. Mas dá de crédito que foi. O que aconteceu? Os bancos centrais surfaram nessa moderação. Tudo caminhava bem. Para que o Greenspan ia se meter a controlar os subprimes? No fundo, cada um está cuidando de si. Eles têm lá o Freddie Mac, tem os outros para cuidar deles. Então, manteve durante muito tempo uma taxa de juros real muito baixa. Na verdade, não tomou conhecimento da complexidade dessas operações, porque acreditava que a moralidade era íncita, estava dentro dela. E, de repente, você acorda e tudo aquilo era falso. E eu acho que os bancos centrais realmente cometeram uma falha. Aqui no Brasil as coisas são diferentes. O Banco Central, eu tenho muitas dúvidas sobre a política monetária do Banco Central. Eu daria nota 4 para ela. O Banco Central americano. Não, nosso. Estou falando do Brasil. Mas em matéria de fiscalização, de controle, é nota 10. O Banco Central brasileiro, depois da crise que nos levou ao PROER, foi aperfeiçoando suas técnicas de fiscalização. Ele está em cima, ele é vigilante. Aqui não teve collaterals, não teve nada, porque o sistema bancário brasileiro é provavelmente o mais rígido do mundo. Eu nem sei se é por virtude ou por ignorância, mas é o mais rígido do mundo.
Quer dizer, eles não tiveram chance, provavelmente, de se meter nisso. Por quê? Porque aqui os títulos do governo oferecem taxas de remuneração tão altas que você não precisa tomar risco. Precisa inventar outra. Né? Não precisa tomar risco. De forma que o que eu digo é o seguinte, no Brasil nós estamos razoavelmente blindados contra esse movimento, que vai ser um movimento importante nos outros países, mas que eu acho que o Brasil tem condições de manobrar, porque nós temos depósitos compulsórios extremamente elevados, você pode, na verdade, facilitar a expansão do crédito, substituindo o crédito externo que diminua. Quer dizer, o Brasil, eu acho que tem condições, e o Banco Central do Brasil tem condições, de enfrentar esse problema, digamos, no campo financeiro geral. Os outros problemas, digamos, do financiamento externo, de exportações e importações, eu acho que você também tem instrumentos, por causa que você vai liberar esse crédito, porque você tem o Banco do Brasil, porque você tem o o BNDES, que você tem bancos regionais, como o Banco do Nordeste, e você tem um outro instrumento poderoso para enfrentar um problema imobiliário, que é a Caixa Econômica. Aqui você tem sinais de dificuldades, porque os IPOs que foram feitos com grande entusiasmo, todos eles estão mostrando algumas dificuldades. Então aqui eu diria o seguinte, o Brasil, ele tem condições... E está reagindo rapidamente, ministro? Eu acho que ele começou a reagir, eu acho que está faltando um pouco mais de velocidade. Né? Eu realmente acredito que o Brasil poderia melhorar muito se acelerasse a redução do compulsório, porque a redução do compulsório só deu um pouco de oxigênio para os bancos menores. Mas a nossa liquidez começou a empossar nos bancos grandes. Empossa por quê? Porque eles podem se cobrir no próprio Tesouro. Então aqui existem mecanismos do Tesouro de não dar essa cobertura para eles, e eles vão ter que procurar aplicar isso na atividade. Então, eu acho que existe no Brasil uma boa possibilidade de fazer isso, de uma boa parte do ACC ser renovado, mesmo porque no caso de ACCs, se você não renovar, muitos deles não serão performados. De forma que então, você tem aqui uma situação... estagnada no comércio exterior. Não, isso é uma situação de crise, claro. Como é o caso no setor imobiliário. De forma que eu acho que o governo precisa prestar atenção muito mais cuidadosa e muito mais ágil, tanto no setor financeiro propriamente dito, e usar os seus instrumentos e cooptar o setor privado para isso. Quer dizer, na verdade, não há nenhuma razão para o setor privado brasileiro estar encolhendo o crédito simplesmente porque o crédito está encolhendo nos Estados Unidos. Tá certo? Até compreendo que eles têm que ter um pouco mais de cuidado, porque vai haver uma redução do ritmo de crescimento, que eu espero que não será dramático, mas vai haver. Eles estão antecipando, na verdade, um processo. Em vez de... Eles não estão trabalhando na direção de ajudar a solução. Eles estão trabalhando na direção de aumentar o problema. E isso é papel da autoridade monetária. Onde é que você acha que ele teria que atuar mais? Na verdade, você tem que cooptar o setor privado. Eu não vou dar cobertura. Soltar mais dinheiro. Não vou dar mais cobertura para você comprar meus papéis e ficar tranquilo. Você não quer usar a sua liquidez? Perca. Você, na verdade, vai ter que usá-las, porque senão você vai pagar por elas e não vai ter retorno. Como que vai ter que procurar? Vai ganhar vida honestamente emprestando para a indústria e para o comércio. E não para o governo. E o senhor falou que nessa área de controle, o senhor daria nota 10 no Banco Central. E daria nota 4, que é na questão da administração, dos juros. Né? Na administração dos juros eu acho uma coisa lamentável. Acho, inclusive, que o Banco Central... Havia duas hipóteses sobre a origem da inflação, um excesso de demanda interna ou uma inflação importada. E todos os economistas dão um peso diferente para essas duas causas. Acho que o Banco Central deu peso muito alto para excesso de demanda e um peso muito baixo para a inflação importada. De forma que, na minha opinião, produziu resultados que certamente foram muito subótimos. Por isso que eu dou 4. E o senhor falou que, então, que o Brasil pode reagir bem. Eu espero. Espera,
Mas o senhor acha que ainda há um tempo grande para as outras economias se ajustarem? Qual é a sua previsão? Deixa eu lhe dizer, mesmo no Brasil, eu acho o seguinte, esse processo não terminou, esse processo está só começando. Depende muito do que vai acontecer na economia americana, do que vai acontecer. As outras economias já estão em recessão. Hoje mesmo, o último número da França é uma tragédia. Quer dizer, a Alemanha já está em recessão, a França está em recessão, a Itália nem se fala, a Itália está em rápido processo de subdesenvolvimento. E na Ásia, você tem dificuldades crescentes. A Ásia vai ter reflexo disso, vai, claro que. É evidente, porque essa ilusão de que os Estados Unidos continua sendo a economia mais importante do mundo. Então, a China só o que é, porque os Estados Unidos fez um arranjo geopolítico com a China para constranger a Rússia e abriu as portas dos Estados Unidos. Primeiro levou os capitais americanos para se instalar dentro da China, conseguiu da China um regime de capitalismo selvagem e exportava para os próprios Estados Unidos. Vamos aqui, esse é um mecanismo... plantas enormes americanas que estão instaladas lá. 60% da exportação é feita por empresas americanas ou japonesas. Quer dizer, todo processo é um processo geopolítico que repete, na verdade, desde o fim da guerra. Por que eles deram para a Alemanha, no fim da guerra, as condições de se reconstruir com um câmbio super desvalorizado, 4,2 Deutsche Mark por dólar? Por que deram para o Japão as condições de se desenvolver com uma taxa de câmbio super desvalorizada, 360 ienes por dólar? Era para constranger a China aqui, era para constranger a Rússia aqui em cima. China e Rússia estavam unidos. No primeiro momento em que se destruiu aquela relação Rússia-China, o Nixon vai lá e diz, eu abro para vocês esse negócio, e separou definitivamente o processo. Como é que essa ideia de que os Estados Unidos estão morrendo, de que a economia de mercado está desaparecendo, é uma enorme tolice. Os Estados Unidos estão em busca... uma crise como tantas outras. Os Estados Unidos estão em busca da autonomia energética. Não vamos ter ilusão. Em 10 anos, os Estados Unidos estará muito menos dependente da importação de energia. O desenvolvimento tecnológico no etanol, no biodiesel, nos novos automóveis elétricos e todas as tecnologias que vêm por aí, toda a tecnologia de produção do etanol, que é biológica, não é como a nossa. Eles vão, na segunda geração, se nós não fizermos o nosso dever de casa e não investirmos nesse setor, nós vamos ter que fazer uma tarifa para impedir a importação do etanol americano. Hoje ele tem uma tarifa de 54 cents para impedir a nossa exportação. Então, é preciso ter uma visão um pouco mais ampla. Eles estão na ponta do desenvolvimento tecnológico e vão continuar. Os outros países estão crescendo, a China está crescendo, a Europa também está se desenvolvendo, mas, no ponto de vista da tecnologia, eles continuam na ponta. Agora, de qualquer maneira, o senhor acha que essa crise é crise para mais 2, 3 anos? Eu não tenho dúvida. Essa é uma crise para 2, 3 anos, eu não sei. Mas eu acho que em menos de uns 18 meses, você não vai ter uma manifestação de crescimento. Porque o que acontece é o seguinte, o sistema inteiro, ele funciona com um gás invisível que o alimenta, que é a confiança. Esse é o fator catalítico que você não percebe, mas que preside a toda a organização econômica. Quebrou a confiança. Quer dizer... Quando isso vai ser tomado é imprevisível. É como eu disse, depende muito do comportamento dos homens, da psicologia. De repente, ela começa a se restabelecer, as pessoas percebem que quem restabelecer a confiança um pouquinho mais cedo vai conseguir ter maior vantagem. Daqui a pouco você tem um bando de gente e vai reconstruindo a confiança. E em algum momento você entra de novo na normalidade. Agora, quanto vai durar isto? Depende muito da reação dos países. Por exemplo, a Europa. A Europa tem resistido à criação de algum fundo, de algum mecanismo parecido com o que os Estados Unidos estão tentando.
o que, na minha opinião, é equivocado. Por quê? Porque a Europa hoje, o Banco Central Europeu, é, na verdade, o organizador do sistema financeiro europeu. Então, você precisa de uma ação coletiva. Precisa dessa interligação Total. Quer dizer, e eu acho que o Japão está fazendo. O Japão já está pondo seus recursos lá. E a China vai fazer também. Porque essa ideia de que a China é invulnerável, nada. A China vai sofrer como sofrerão os outros países. Sofrerá provavelmente menos, porque está em condições ainda melhores do que as nossas. Mas o que eu gostaria de insistir é isso. Nós temos condições, não para nos isolar do mundo, mas temos condições para sofrer exatamente a proporcionalidade para o nosso Estado. Ou seja, entre os emergentes, provavelmente sofreremos menos que os outros. Vamos ficar com esse pensamento aí positivo. Muito obrigado, ministro. Agradecemos também aos nossos assinantes e convidamos para o próximo Conta Corrente Especial. Até lá!